Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nós rogamos a Ti pela Tua misericórdia. Senhor, o Senhor possa falar ao nosso coração, nos dê espírito, Senhor, de sabedoria, de revelação. Queremos entender a Tua palavra, entender o que o Senhor tem para nós, qual é a Tua vontade para nós. Por isso, Senhor, se revela. Senhor, derrama Teu sangue sobre cada um de nós. Não olha, Senhor, para as nossas fraquezas, nem para as nossas limitações. Senhor, essa noite nós queremos sair daqui supridos, com o Teu falar. Também queremos sair encorajados com o Teu conduzir. Por isso, nos encha com o Teu Espírito. Nos leva a tocar no Teu Espírito. Nos renova, Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós temos desfrutado, irmãos, do livro de Atos, né? Semanas passadas estivemos no capítulo 1. Essa semana estamos entrando no capítulo 2 do livro de Atos. E esse é um livro extremamente importante, extremamente profundo. E não é fácil passar tudo o que tem sido falado aqui. Por isso precisamos de Espírito. Porque quem revela, quem abre a palavra para nós é o Espírito, que revela no nosso interior. Amém? Então vamos permanecer também em oração, com os corações abertos. Porque para realizar, irmãos, a obra de Deus, ela não é realizada por força, nem por inteligência, nem por capacidade ou carisma. Ela só pode ser realizada pelo poder que vem do alto, pelo poder do Espírito, pelo derramado Espírito. Amém? Eu anotei uma frase aqui do Charles Spurgeon, que diz assim, sem o Espírito de Deus, nada podemos fazer. Mas, com Ele, nada é impossível. Sem Espírito, nada consegue. Mas com o Espírito, nada é impossível. E aí o título dessa mensagem, o Senhor deu para nós, é Enchei-vos do Espírito. Por quê, irmãos? Quando começamos aqui em Atos, capítulo 2, fala assim, e ao completar o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Lembra no capítulo 1 do que nós desfrutamos nas mensagens anteriores? Que o Senhor tinha falado para eles esperarem até que do alto fosse dado para eles a promessa, descesse sobre eles o Espírito. Então eles permaneceram todo aquele tempo juntos, unânimes, reunidos num só lugar. Isso é muito significativo, irmãos. Eles não estavam reunidos em várias casas separadas, cada um cuidando do seu espacinho. Eles estavam reunidos em um só lugar, orando, unânimes, enchendo interiormente do Espírito, até que do alto fosse derramado o Espírito de poder. A gente tem falado muito, ao longo dos anos, de um aspecto desse derramado Espírito, que é o aspecto interior, né? Que é o aspecto da vida. Puxa, temos que se encher do Espírito, e tal, e isso e aquilo. Mas deixamos de lado, ou negligenciamos, o outro aspecto do derramado Espírito, que é o Espírito de poder. Nós nos enchemos interiormente, mas também somos revestidos exteriormente. Irmãos, você é cheio do poder, porque você é cheio do Espírito. Temos que ter essa ousadia. Mas vamos continuar a leitura. Então, de repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse som tomou conta de
toda a casa onde estavam assentados. Fazendo uma analogia, irmãos, quando o Senhor criou o homem, formou aquele boneco, a primeira coisa que o Senhor fez foi o quê? Soprou. Certo? No Adão, individualmente. Quando o Senhor encontrou os discípulos amedrontados, o que o Senhor fez? Soprou naquele grupo de discípulos. E aqui novamente fala de um vento forte, soprando o Espírito para dentro da igreja. Por um lado, irmãos, o Senhor já soprou esse Espírito para dentro de nós individualmente. Por outro lado, o Senhor sopra o Espírito para encher toda a igreja. Encher toda a igreja do poder de Deus, da vontade de Deus. Fala que esse vento forte tomou conta de toda a casa. Irmãos, esse vento tem que tomar conta de toda a casa. Não é só parte de alguns, mas de toda a casa. Mas no versículo 3 também fala que foram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Isso é muito significativo, tá, irmãos? Por quê? Como eu falei, eles estavam todos num só lugar, então o Senhor ele não vai se dispensar a derramar individualmente apenas. O Senhor não completa a vontade dele somente com um indivíduo. O Senhor, ele age por meio do corpo, por meio dos seus filhos, por meio da igreja. E essa é a vontade de Deus. Ele não quer mais, como no Antigo Testamento, encher apenas um homem, como encheu Moisés, para falar para todo um povo. Ele quer encher toda a igreja. Só que o Senhor, ele é um Deus santo. Por isso, primeira coisa, ele enviou o Espírito, enviou esse soprar do Espírito, mas também enviou o fogo. O fogo tipifica a santidade de Deus. Ele é um Deus santo. Nós somos pecadores. E esse fogo precisa nos purificar, nos santificar. Amém? Senhor Jesus. Então o Espírito ele não desceu sobre indivíduos isolados, mas sobre um corpo unido, reunido, né? Essa palavra unidos ali, ela vem do grego homotumadon, que significa unanimidade. E nós já vimos várias vezes que unanimidade é diferente de conformidade. Conformidade é queremos colocar todo mundo no mesmo caixotinho, agora, a partir de amanhã, todo mundo tem que vir de social. Não vai entrar da porta para cá se não tiver de social. Isso é querer fazer uma conformidade, não uma unanimidade. A unanimidade, irmãos, ela vem através do sopro do Espírito. Ela vem através da condução do Espírito dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, ele flui onde há comunhão. Se tiver confusão, o Espírito não consegue fluir, não consegue avançar. Se tiver problemas de um servo com o outro, de um marido com a esposa, de um filho com o pai, o Espírito fica barrado, irmãos. Porque para haver o dispensar, precisa haver a comunhão. Então, se nós queremos ver o poder do alto, o poder de Deus, nos encher do Espírito, nós precisamos abandonar toda e qualquer vontade própria, individual, egoísta. Precisamos aprender a ter unanimidade. Amém? Então é isso que começa falando em Atos capítulo 2, irmãos. O batismo foi um evento único ali, esse Pentecoste, ele desceu sobre toda a igreja. Então quando fala o batismo do Espírito, irmãos, tem que ficar algo claro para nós. Todos nós já fomos batizados com o Espírito. Você e eu já recebemos o batismo do Espírito.
E você e eu recebemos esse poder que vem do alto. Agora, a questão é, temos desfrutado dessa realidade ou não? Nós vamos avançar mais um pouco, né? Essa tradução literal, né, do enchei-vos, o enchimento do Espírito, a gente até leu Efésios 5,18, né? Esse enchimento do Espírito no grego, ele está ligado a um presente contínuo, a um verbo de presente contínuo, né? Então, o que significa continuem sendo cheios. Então, esse encher do Espírito não é algo apenas uma vez, ele é contínuo na nossa vida cristã. Amém? Então, essa manifestação, né, tanto do vento ali como o fôlego de vida, né, esse Espírito que desceu sobre a igreja, mostrando que a igreja, ela não controla o Espírito, mas o Espírito controla a igreja. É o Espírito que encabeça e coordena todas as coisas e conduz o corpo de acordo com a vontade dele. Então não somos nós que vamos chegar aqui e falar assim, não, agora vamos para cá ou vamos para lá. Não, irmãos, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus que tem que nos conduzir a todo instante. Por isso que no versículo 4 fala assim, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Irmãos, quem quer ficar cheio do Espírito Santo? Irmãos, eu quero ficar cheio do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. E esse falar em outras línguas aqui, irmãos, ele também é significativo, que aqui são falar em outros dialetos, certo? É falar em outros, em idiomas mesmo, porque ali tinha judeus naquele momento, que era da Capadócia, judeus que era nascido em Roma, judeus que era de uma parte da África, e assim, de vários pontos. Cada um tinha a sua língua materna, certo? Então ali o Senhor colocou para eles algo extraordinário, que só o Espírito pode fazer. Primeira coisa, o Senhor usou homens iletrados. Os discípulos não eram capacitados. Eles não eram doutores da lei, mas o Senhor os habilitou. Que quem nos habilita para sermos ministros é o próprio Senhor. Então o Senhor colocou os discípulos ali falando cada um em uma língua, em um idioma, para alcançar todo aquele povo que estava ali. Ó Senhor Jesus! Então o encher do Espírito tem o seu aspecto interior e exterior, e ambas é o poder do Espírito ser exercido em nós. Nós não podemos focar apenas em um aspecto do encher interior. Temos também que entender que o Senhor nos deu o aspecto exterior, para nos levar a exercer a vontade dele no meio de uma geração perversa e corrupta. Quando estamos em situação nessa terra, as trevas têm aumentado mais e mais, não é? Cada dia que passa, os dias são maus. E às vezes, irmãos, o Senhor vai te permitir você estar em uma situação que você vai precisar ser cheio do Espírito e receber esse encher do Espírito exterior para exercer a autoridade de Deus ali. Um guarda de trânsito sem a farda, ele continua sendo um guarda de trânsito? Continua, certo? Ele continua sendo. Ele tem aquela vida que ele exerce ali de guarda de trânsito, mas quando ele está com a farda, ele tem o quê? A autoridade. Então, tem o encher interior do Espírito e tem o derramar exterior do Espírito, que nos dá autoridade. Por isso que muitas vezes, irmãos, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, né? Eu creio que sim. Mas às vezes eu ia ter comunhão com algum homem de Deus, e um homem de Deus de verdade, né? E aí eu ia falar assim, eu vou falar isso, porque eu estou certo. E vai ter que me ouvir.
Eu chegava lá, eu não conseguia falar, porque exercia nele uma autoridade, cheia do Espírito. Os irmãos já passaram por isso? Eu passei por isso. E é real. Não é questão de escolha nossa, é escolha do Senhor. Mas existe em nós, e precisa existir em nós, um coração para esse derramado Espírito. Oh Senhor Jesus, outro exemplo que eu quero passar para os irmãos. Vamos abrir em Gênesis, antes de continuar aqui em Atos. Gênesis capítulo 26. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 26, versículos 15 e o versículo 18. Versículo 15 diz assim: todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus o haviam entulhado e coberto de terra. Versículo 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e os que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe dera. Então imagina a cena. Quem cavou o poço? Abraão, certo? E o poço tinha água, limpinha, fresquinha. Isaque teve algum esforço? Não. Mas ele recebeu de graça esses poços que o pai dele cavou. Mas aí veio o inimigo e entulhou. Ele não ia conseguir beber água. O que ele tinha que fazer? Cavar de novo, desentulhar. O derramado Espírito, nós vemos aqui em Atos 2, foi dado a nós de graça. Não foi mérito, não foi esforço nosso, foi de graça. Foi derramado o Espírito, abundante, poderoso. Mas por que às vezes a gente não consegue ter essa realidade? Ou exercer esse poder e essa autoridade que já foi dada para a igreja, que foi dada para cada um de nós? Porque o inimigo, ele veio entupir os nossos poços. A água continua lá? Sim. Continua, mas às vezes está entupido. E aí o que nós precisamos fazer? Cavar. Tem um hino que fala assim: brota, brota, ó poço, vem, Senhor, cavar-me, até fluir teus rios, vem desentulhar-me. Irmãos, o Isaque, ele não precisou inventar água, ela já estava lá, era herança. Nós também já recebemos como igreja, já recebemos o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele conquistou na cruz o direito de derramar o Espírito sobre nós. Nós já temos, irmãos, esse derramado Espírito. O poço do Espírito já foi cavado ali, no batismo, nos foi dado, nós nos unimos ao Senhor. Nós somos batizados nesse corpo, na morte e ressurreição do Senhor. Recebemos esse Espírito maravilhoso. Ó Senhor Jesus, de graça, irmãos, o rio da água da vida, né? João 7 fala isso, né? Crê em mim, no seu interior fluirão rios. Mas na nossa experiência, vamos ser sinceros, muitas vezes nós não vemos esse rio fluir. Parece que está seco, a gente ora: Senhor, eu estou seco. Senhor, o que está acontecendo? Parece que o negócio não anda. Aí a gente vem para a reunião: Senhor, parece que a reunião não foi boa, aquela coisa cansativa. Irmãos, não é a reunião. A culpa não é de Deus. Às vezes é porque eu deixei o meu poço ficar entulhado e eu não tenho a disposição de cavar novamente, de desentulhar. Eu preciso, na minha experiência, desentulhar o poço. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Pentecostes, ele já aconteceu. O Espírito já foi dado a nós, já foi derramado sobre nós. Quer ver um aspecto
Essa questão do derramar do Espírito, irmãos, eu creio que nós ainda vamos trabalhar muito nesse tema, tá? Os irmãos possam orar a respeito, desfrutar mais também a respeito, comer dessa porção, porque é algo muito profundo e extenso, que nós precisamos entender, que nós podemos exercer o poder do Espírito no nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes tem alguém doente, e muitas vezes pode acontecer do Senhor falar no seu interior: impõe a mão e ora. E qual é a nossa reação? Isso é religião, isso é religiosidade, não, vou mexer com isso não, isso é... E se eu orar e não acontecer nada? Vou passar vergonha? Não é assim? Que vem um sentimento no nosso interior? Porque nós duvidamos que nós somos batizados com o Espírito. Porque nós não entendemos que exercemos a autoridade do Espírito quando somos cheios do Espírito. Irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito. Se o Senhor falar no seu interior, impõe a mão e ora, irmãos, tem intrepidez. O próprio Senhor falou para os discípulos: se você tiver fé e falar para esse monte, vai para lá, esse monte vai. Mas nós precisamos ter uma atitude, nos encher do Espírito. Oh Senhor Jesus, o inimigo, irmãos, ele não pode tirar a água do Espírito de dentro de nós, do poço, né? Ele não vai tirar, ele não consegue. Só que o que ele faz? Ele vai entulhando o nosso coração com as preocupações desse mundo, com o pecado não confessado, com o desânimo e com a religiosidade fria. Qual desses itens o meu poço está entulhado? Será que é com o pecado que eu não confessei? Será que é com o desânimo, minha falta de fé, as preocupações dessa vida ou a minha religiosidade? O poço já está lá, a água já está lá, mas eu preciso tirar esse entulho que tem barrado o Espírito de fluir. Muitas vezes, irmãos, eu me sinto seco. Falo: Senhor, me cura, Senhor, me salva. E o Senhor fala para mim: desentulha. E eu: Senhor, faz alguma coisa. Às vezes eu vou para a reunião com a esperança, né? Puxa, eu vou chegar lá, o Juninho vai descer o céu, né? Irmãos, isso é falta de fé, porque eu estou colocando a responsabilidade que é minha em cima do outro. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso orar mais, dobrar meu joelho, me derramar diante do Senhor, desentulhar os meus poços, me arrepender de ter uma vida religiosa. O desentulhar, irmãos, ele exige esforço. Quem aqui já cavou poço? Né, Vanderlei? Olha lá, capinar mato, né? Olha lá, pega enxada, irmãos. Olha lá, aquele chão seco, duro. Aí você fala: vou ter que rolar um pouco de água para ver se melhora. E nada, não vem. Duro, dá bolha na mão inteira aqui assim, ó. Difícil, debaixo de suor. Exige esforço. Espiritualmente, desentulhar o poço, para o Espírito fluir, exige esforço, irmãos. Exige joelho no chão, exige lágrima. Queremos reuniões vivas, queremos irmãos e mais irmãos, né? Está pensando que a Gabriela no carro. Queremos orar para trazer mais jovens. Exige, irmãos, esforço da nossa parte. Oração, jejum, chorar, se arrepender. Senhor, o Senhor já derramou o Espírito sobre nós. Senhor, não me contento de ter uma vida vazia. Senhor, não contento de ter a igreja se arrastando. O Senhor já derramou o Espírito sobre nós. Senhor Jesus. Mas o que é essa terra hoje para nós, né?
Às vezes essa terra que tem sido jogada é a falta de perdão, mágoas, ansiedades, distrações, os pecados de estimação, ativismo religioso. Sabe o que é ativismo religioso? É fazer a obra sem o dono da obra. Isso é ativismo religioso. Estou lá fazendo a obra sem o dono da obra. Ah, Senhor, mas eu não preguei evangelho? Eu não expulsei demônio? O Senhor virou, nunca vos conheci. Eu não estava lá. Você fez tudo isso mesmo, mas eu não te conheço. Irmãos, isso é advertência para nós. Precisamos entender que precisamos estar cheios do Espírito, ser conduzidos pelo Espírito. Ele é o dono da obra. Senhor Jesus, se eu não acabar hoje, eu acabo amanhã, tá, irmãos? Então Isaac, ele não cavou novos poços. Ele poderia ter procurado novos poços, né? Pô, entulhou do meu pai, me deu, vou procurar novos. Ele não fez isso, irmãos, porque ele entendia que ali estava a água, ali estava a herança, foi dado. Mas na nossa experiência, muitas vezes, nós recebemos uma herança tremenda, o Espírito que dá vida. E às vezes nos sentimos entulhados, queremos cavar outros poços. Ah, não estou me sentindo muito alegre não, vou passar esse final de semana assistindo a Netflix para ver se eu melhoro. Caçando outros postos. Ah não, vou viajar, vou curtir uma praia, quando eu voltar eu vou estar com a cabeça tranquila, eu vou estar mais feliz. Não estou falando que é proibido ir para a praia não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Pode ir, pode descansar, pode desfrutar. Estou falando a intenção do nosso coração. Se nós queremos cavar outros poços, nós estamos apenas andando no deserto, dando volta no deserto. Já nos foi dado, irmãos, uma herança maravilhosa. Se o inimigo entulhou, nós podemos desentulhar, podemos nos arrepender. Oh Senhor Jesus, por isso que para vivermos esse Pentecoste, irmãos, e isso é contínuo. Quando a gente acha, aconteceu lá em Atos, irmãos, esse avivamento, esse derramado do Espírito aconteceu também com os irmãos, acho que é de Morávia, da Morávia, 200 anos atrás, esses irmãos receberam um derramado do Espírito, que aconteceu algo maravilhoso no meio deles. E é possível acontecer entre nós ou não? Sim. Precisamos entender, irmãos, é possível, mas depende de quem? De nós, individualmente, mas de nós como igreja. Temos o poder do Espírito, podemos ser cheios do Espírito. Antes de eu avançar aqui para os versículos adiante, eu queria convidar os irmãos, 30 segundinhos. Ore individualmente. Fala, Senhor, o meu poço está entulhado? Senhor, se tiver, Senhor, desentulhe essa noite. Ora diante do Senhor agora. 30 segundinhos, irmãos. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Efésios capítulo 5, irmãos, versículos 17 e 18, diz assim: Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Deixai-vos
é continuamente. Continuem sendo cheios do Espírito. Assim como um dia, lá atrás, o Senhor te alcançou e você ficava cheio do Espírito. Onde você passava, você pregava o Evangelho. Você amava o Senhor. As pessoas viam eu e você e falavam assim, você é diferente. O que você tem de diferente? Não é? Parece que a gente transmitia alguma coisa, irmãos. Cheios, acordava alegre, cantando, ia para a palavra, cheios de prazer ao ler a palavra. O que aconteceu conosco? Os poços foram entulhados. Precisamos novamente voltar. Senhor, nos encha novamente do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Aqui em Efésios 5, irmãos, revela que precisamos nos encher do Espírito, porque a pergunta é, o que tem nos governado? O que tem nos direcionado? Será que é o nosso temperamento? Será que é a nossa reação rápida? Será que é as nossas vontades? As pressões do mundo que estão nos conduzindo? Ou é a influência do Espírito? Irmãos, que possa ser a influência do Espírito, o encabeçar do Espírito. Eu sei que cada um de nós, muitas vezes, principalmente nesses últimos dias, nossa vida muitas vezes é governada pelas pressões, pela correria, pela falta de tempo, pelos problemas, e deixamos o Senhor sempre em segundo plano. Esquecemos que devemos ser cheios do Espírito. Esquecemos que temos o poder e a autoridade do Espírito para subjugar todas essas situações que têm nos conduzido. Isso quer dizer que não vai ter problema? Vai ter problema, irmãos. Vai ter problema familiar, vai ter problema no trabalho, mas se estarmos cheios do Espírito, vai nos levar a estar por cima de todas as situações. Mesmo que as situações estejam lá, mas nós estaremos cheios do Espírito. Amém? Mas como fazer isso na prática? Como nos encher do Espírito? Versículo 19 de Efésios 5. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Podemos fazer isso em casa, podemos fazer isso no banho, podemos fazer isso dormindo, coloca lá o hino, até pegar no sono. Mas principalmente devemos fazer isso quando estamos reunidos. Quando a gente fala com os irmãos, levanta, proclama o hino. Irmãos, isso não é uma tradição. Isso é para nos forçar a exercitar o nosso espírito, nos encher do Espírito. Falando entre vós com salmos. Vem para a reunião, irmão, se o Senhor te deu um salmo, fala esse salmo, proclama, exercita seu espírito. Se é um louvor, irmãos, peça o louvor. Compartilhe o louvor com o irmão do seu lado. Levanta e proclama, irmãos, olha esse hino aqui, brota, brota, poço. Irmãos, nós precisamos restaurar o nosso viver de intimidade com o Espírito. Isso é que nos dá alegra e nos leva a estar cheios do Espírito. Se eu vier apenas de maneira formal, fria, religiosa, sentar e esperar alguma coisa acontecer, o poço vai continuar entulhado. Versículo 20. E cotidianamente, ou diariamente, todo dia, todo instante, dando graças por tudo a Deus. Ah, irmão, mas você não sabe o problema que eu estou enfrentando? Irmãos, eu não sei não. Mas o Espírito sabe. O Senhor sabe. E o Senhor está falando para nós aqui, para fazer o quê? Dar graças por tudo. Porque isso nos vai fazer ser cheios do Espírito Santo. Dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem o versículo 21 também, ó. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Salmos, louvores, hinos, ser grato, mas também nos sujeitar uns aos outros. Talvez esse seja a parte mais difícil. O salmo é mais fácil, né? Proclamar um salmo. Agora, e sujeitar uns aos outros? Quando o irmão nos repreende, é fácil? O irmão virar e falar assim, ó, você está errado. O que é um sentimento na hora? Esse irmão não sabe o que está falando. Desce um fogo nele, Jesus. Não é? Não é assim? Mas se nós formos humildes, irmãos, ser cheios do Espírito, o irmão vai nos repreender e nós vamos falar, Senhor, é verdade, me perdoa. Senhor, cresce em mim. Mas às vezes, na reunião pode ser um pouco mais fácil. Mas em casa, quando a esposa repreende o marido ou o marido repreende a esposa? E aí? Ele não sabe o que fala, Jesus. Né? Os pais com os filhos. Irmãos, é aí que o trem pega. Na reunião às vezes é mais fácil, mas é aí em casa que o trem pega. É na hora que fala assim, como é que eu vou me submeter? Eu não concordo com ele. Eu não concordo com ela. Como é que eu vou me submeter? Perdeu a chance de se encher do Espírito. Perdeu a chance de se encher do Espírito. Louvor, gratidão, submissão. Ser cheio do Espírito, vamos voltar lá para Atos 2. Quando temos isso em mente, quando somos cheios do Espírito, isso resulta em uma ação. A ação do Espírito, irmãos, ela não fica parada, só admirando o céu, adorando aqui. Não. Ser cheio do Espírito, ela produz em nós uma ação ousada. Então, nos versículos seguintes aqui, 5 e 6 falou de todo o povo que estava ali, né? De várias partes do mundo, ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se grande, o 6, o número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada uma ouvia falar na sua própria língua materna. Aí aqui do 7 ao 12, ao 7 ao 13, mostra eles perplexos, né? Assim, como é que pode? Eles falando na nossa própria língua, a gente está entendendo. Outros zombando, falando que eles estavam cheios de vinho. Só que aí, irmãos, por estar cheio do Espírito, olha o versículo 14. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra. Toda a ação do Espírito, irmãos. O encher do Espírito para a igreja, esse derramar, esse dispensar, ele não vai levantar um homem sozinho. Vai levantar Pedro e os 11. Ele vai levantar a igreja para falar a palavra. E Pedro falou assim, olha, o que vocês estão vendo aqui, 9 horas da manhã, não é ninguém aqui está bêbado, não. Ninguém tomou vinho, não, porque não é nem esse o costume. É apenas 9 horas da manhã. Isso no versículo 15. 16. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, é isso que a Bíblia diz. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui Pedro discorreu, Pedro, irmãos, e os 11 pegaram a palavra, foi lá em Joel e falou assim, olha, está vendo o que está acontecendo aqui? É o que foi falado lá em Joel. O Senhor quebrou toda a barreira de discriminação, de diferença, de separação. Ele vai derramar o Espírito dele sobre criança, sobre jovem, sobre velho, sobre serva, sobre servo, sobre todos. Não é sobre mais um grupo especial ou sobre um homem especial, mas sobre todos. Não é sobre só o rei ou só
a realeza, ou só o governante, é sobre todos. Deus derramou o Espírito. Então nós temos esse derramado Espírito ou não? Você é servo de Deus ou não? Então você tem o derramado Espírito. Você pode ser cheio do Espírito. A promessa, irmãos, em Atos 2, ela é nossa. A fonte está dentro de nós. Mas por que nós não vemos esse poder se manifestar? Porque deixamos que o inimigo entulha os nossos poços com a terra do pecado, da correria e da incredulidade. O poço está lá. Irmãos, hoje é o dia de pegar a pá da oração, a pá da fé, e tirar todo o entulho dos nossos poços. Amém? Só para finalizar hoje, amanhã eu vou continuar. Quando o Senhor derramou o Espírito aqui, quando Pedro estava falando, junto com os 11 irmãos, o Senhor não só quebrou toda essa separação e derramou o Espírito. O que aconteceu em Babel? Ali queria ser exaltado o nome do homem, né? E ali estava tendo uma uniformidade, ó, todo mundo vai fazer isso aqui para exaltar esse nome e nós vamos chegar até o céu. O que o Senhor fez? Muda a língua aí, cada um não conseguia mais entender, dispersou. O que aconteceu em Atos 2? Estava todo mundo lá. O Senhor derramou o Espírito. Cada um com a língua de fogo, todo mundo entendia. Tinha um que falava inglês? Entendia. Tinha um que falava japonês? Entendia. Falava italiano, que é os de Roma? Entendia. Por quê? Porque em Cristo o Senhor quer alcançar toda a terra. O Senhor quer alcançar nossa casa, nosso bairro, mas o Senhor quer alcançar toda a terra. Para isso vamos ser cheios do Espírito. Porque as pessoas, as nações, toda língua, a nação se dobrará, vai ouvir a palavra, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor através do poder do Espírito, através do derramado Espírito. Amém? Vamos compartilhar em pequenos grupos e amanhã a gente continua. Só finalizar com uma oração. Senhor Jesus, o Senhor sabe, Senhor, que nós somos carentes de Ti. Senhor, nossa fé ainda é tão desvalecente. Nos perdoa, Senhor. Senhor, mas nós queremos nos arrepender, queremos desentulhar os nossos poços. Restaura-nos, Senhor. Faz-nos entre nós o mesmo que o Senhor fez lá em Atos 2. Senhor, o Senhor já derramou o Espírito sobre toda a igreja. Senhor, nós queremos experimentar esse derramar. Queremos exercer essa autoridade que já nos foi dada. Queremos ser cheios do Espírito. Por isso comece hoje, Senhor, nos desentulhando, nos enchendo de Ti. Senhor, não para a glória de homens, Senhor, mas por amor de Ti mesmo. Senhor, para o testemunho do Teu nome, testemunho da Tua obra, para o cumprimento da Tua vontade. Por isso nos encha, Senhor, nos encha do Espírito, derrama sobre nós a Tua graça, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor.